Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, enchi o carrinho de fundos imobiliários no mês de janeiro, pessoal. Tem fundo imobiliário que tá na bandeja. A gente vem falando, é o fim do fundo imobiliário, vai acabar os fundos imobiliários, a Carol não vou mais investir. Tem fundo imobiliário barato e eu estou de olho aí na Bolsa de Valores, não só nos fundos imobiliários, mas também nas ações, tá, pessoal? Tem fundo que é bom, resiliente, continua pagando bons dividendos e continua sendo um bom fundo, tem um bom valor patrimonial. Agora, vamos explicar um pouquinho do cenário, o que está acontecendo. Carol, mas o que está acontecendo? Por que está caindo os fundos imobiliários? Teve uma derrapada grande, né? E teve muita gente que ficou desesperada. Primeiro de tudo, pessoal, a taxa Selic está em alta, né? A expectativa da taxa Selic é de pelo menos 14% no final do ano, já subindo a expectativa. Ou seja, quando a taxa Selic sobe, a bolsa historicamente cai e junto com a bolsa caem os fundos imobiliários, tá certo? Claro, ainda tem fundos que são atrelados à taxa CDI, que quando sobe a Selic, a taxa CDI também sobe, atrelados a IPCA, que é a inflação, quando o IPCA está alto, também se favorece com o aumento da inflação, e esses fundos continuam sim, muitos valorizaram, e tem outros que estão baratos ainda. Então, a gente vê sim fundos imobiliários, né, os de papel, que estão atrelados a ativos da renda fixa se valorizarem. Por quê? Taxa Selic é alta, taxa CDI está em alta, muitos são atrelados a CDI, e também a taxa IPCA, que é a inflação, e tem alguns que são divididos, né? Tem ativos atrelados a CDI, né, a taxa CDI, e alguns também atrelados a IPCA. Tá certo, pessoal? Agora, o cenário, os fundos de tijolo têm os imóveis depreciados, tá certo? E aí tem fundo de tijolo que é maravilhoso. Tem fundos de shopping, que são shoppings excelentes, são bandeiras grandes. Tem fundos de galpão logístico, que as empresas usam muito para e-commerce, bem localizados, né? Que a localização importa muito para esses fundos, né? Para esses galpões estarem perto ali das empresas, com bons inquilinos, e sofreram, apanharam aí, até acho que apanharam mais. Aí a gente vê, então, esses fundos terem depreciação dos imóveis, tá certo? E, veja bem, as lajes que a gente vem falando, para longo prazo, com bons imóveis, já vem baixando a vacância física. Essas lajes já estão começando a ficar cheias. A gente tem laje na Faria Lima, na Paulista, Eixo Berrini, lajes em todo, né, Berrini, são lajes boas, são lajes caras e já estão baixando a vacância, tá certo, pessoal? Esse é o cenário que a gente vê acontecendo. Agora, nós vamos falar, eu trouxe aqui fundos que eu coloquei na carteira, e tem fundo aqui que eu tô comprando e vou continuar comprando, tá bom, turma? Mas antes de mais nada, eu quero saber o seguinte, a minha pergunta é, da onde você está vendo esse vídeo, criatura? Comenta comigo. Você está aqui em São Paulo, você está em Balneário, você está em Ceará, você está no Nordeste, você está em outro país, você está no Norte, onde você está? Comenta aqui embaixo comigo da onde você está vendo esse vídeo, tá certo? Essa é a minha pergunta. Vamos falar o primeiro fundo, que é o RECR11, tá? É um fundo muito comentado, os analistas estão falando muito desse fundo para 2025, tá certo? É um fundo focado em papéis. E aí a gente vai ver algumas informações do fundo. Hoje a cota dele está R$ 74,43. Ele pagou bom dividendo nos últimos 12 meses de 14,25%. Olha o PVP, desconto de quase 20%. O preço da cota perante o valor do patrimônio que o fundo apresenta está com desconto. Está com 19% de desconto. Ainda, presta atenção, ainda. Tem uma excelente liquidez diária, ou seja, tem gente querendo comprar cota, tem gente querendo vender negociável em 2,91 milhões e está em queda, teve uma queda nos últimos 12 meses de 3,92%. Ah, o fundo é ruim porque caiu. Gente, todos os fundos derraparam. Teve fundo que derrapou muito mais e continua sendo um bom fundo, uma gestão boa, uma governança boa e são fundos que estão de bandeja, tá certo? A gente vê algumas informações, né? Ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Como eu falei, né? É um fundo que foca em
fundos, é um fundo de papel, tá certo? Olha lá, ele tem um valor patrimonial gigante, 2,42 bilhões, e pagou o último rendimento, que é importante, 0,96, tá certo? Aí a gente continua vendo, olha lá, eu trouxe aqui os dividendos, veja, né, ele oscila conforme a taxa Selic, ele tem alguns aumentos, aqui a barra azul a gente vê que ele tem uma queda aqui, mas ele tá pagando dividendo, ó, não caiu o dividendo, continua pagando, tá bom? E aí, a gente vê algumas notícias, tá aí, ó, maior dividendo, um dos fundos que tem maior dividendo mensal, tá? Em 2025, deve continuar. Tá aqui a notícia, a gente traz o Investidor 10, notícia mastigada, tá bom, gente? E está com um belíssimo desconto no preço das cotas. Eu sempre falo, né, turma? Vai no Investidor 10, onde eu pego essas informações, por exemplo, e estuda. Por que aquele fundo é bom? Tá descontado? Por que tá descontado, né? Então, tem que ler o informe mensal, tem que saber o que está acontecendo com a gestão, quem é que está fazendo a gestão do fundo, tudo isso importa, tá bom? E aí nós vamos para o próximo fundo, é um fundo redondo também. É um fundo que eu estou de olho, é um fundo que eu estou comprando, que é o MOL 11, que faz muito bem, inclusive, gerenciamento de shopping, né? É campeão nisso, é um fundo bom, tá barato, olha lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui do MOL 11, olha lá, foco em shopping, tem uma taxa de administração de 0,50% ao ano, a vacância tá baixa, 5%, tem aqui ó, um valor bom de patrimônio, 1,55 bilhão e pagou o último rendimento de 0,78, continua pagando. A gente vê aqui bem colorido, tem vários ativos, principalmente em São Paulo, a gente vê Maceió Shopping, a gente vê aqui Boulevard Shopping Feira, a gente vê aqui desculpa pessoal, Tacaruna, a gente vê aqui Suzano Shopping, Campinas Shopping, tem excelentes inquilinos e tá diversificado, tá certo? Então, é um fundo que ainda tá barato também. E é um fundo, pessoal, que apresenta bons resultados, tá? Não é um fundo que tá passando um sufoco, não é um fundo que vai quebrar, não é... Os shoppings sofreram aí depreciação, tá certo? Por causa da nossa taxa Selic que subiu. Mas não quer dizer que o shopping vai quebrar, que os shoppings vão quebrar. De forma alguma, na minha opinião, o pessoal fala, o shopping vai acabar. Não vai acabar. Eu vejo um monte de gente falando isso. Não vai mais ter shopping no Brasil. Vai continuar tendo shopping no Brasil. Tá, pessoal? É uma tendência que a gente tem aqui no país. E aí, nós vamos falar de um fundo que vocês me perguntam muito. Mas antes de mais nada, minha criatura, eu vou pedir o seu like, tá certo? Dá o seu like porque você fortalece aqui o nosso conteúdo. Você fortalece o nosso canal. A gente passa isso aqui para milhares de pessoas. E a gente faz um roteiro aqui completo. Então, como forma de agradecimento, eu peço o seu like no vídeo e se inscreve também no canal. Deu o like? Poxa, eu vou me inscrever aqui no canal, vale a pena. Se inscreve aqui e fica com a gente, tá certo? Vamos falar aqui do GARI 11, né? Gestão da Guardian, a gente vê aqui, ó, hoje, na data de hoje, é base 10, na data de hoje tá custando 8,38, pagou dividendo aqui de 12,61% nos últimos 12 meses, desculpa, turma, eu tô sem óculos. PVP 0,92 também apresentando um desconto. A liquidez excelente, acima de 7 milhões e subindo 2,44%. Ainda tá barato, porém, ó, subindo, valorizando. Olha só, a gente vê aqui o GARI 11, ó, uma notícia importante. Fundo imobiliário compra 15 imóveis do grupo Carrefour, tá, gente? Que é um grupo grande, comprou aí, fez uma compra, tá fazendo aquisições. É um fundo que, na minha opinião, está crescente, tá bom? E eu decidi comprar, eu já tinha em carteira e decidi comprar um pouco mais. Ah, Carol, você comprou só porque é base 10? Não, pessoal, eu comprei porque eu acho que o fundo vem fazendo boas aquisições, paga bons dividendos, mas não é só pelo dividendo, apresenta bons fundamentos, tá certo? Então eu vejo outras coisas aqui. E aí a gente vê o GARI 11 aqui, ó. Ele é um fundo do tipo tijolo, a vacância está em 0%, uma vacância baixa, o último rendimento pagou 0,09 por cota, tá, pessoal? Mas eu vou ganhar 0,09 mensal? Depende de quantas cotas você tem. 0,09 vezes as cotas que você tem, tá certo? E aí, olha os dividendos que a gente vê aqui, né, do GARI 11, são constantes. Ó a barra azul mostrando o quê? Constância no pagamento.
não está deixando de pagar, tá certo, meu amor? Tá continuando, tá pagando. A gente trouxe o Magic Number aqui do Garion, vocês me perguntam muito, tá, turma? Você precisaria aí de 91 cotas, ou aproximadamente R$ 763,40, para você ter uma cota, para você ter o valor de uma cota hoje, já sem colocar dinheiro, só com os dividendos pagos pelo fundo. É o Magic Number aqui que vocês me perguntam muito no Gari 11. E aí a gente vê a lista de imóveis, né, pessoal? Olha como é diversificado, a gente vê Pão de Açúcar, a gente vê aqui vários, né, ativos, vários inquilinos, São Paulo, que é uma capital muito importante, outros lugares, e a gente vê um grupo que é bem predominante aqui, que é o grupo Pão de Açúcar, que é um grupo forte, tá, pessoal? Carol, mas você tem medo só porque tem Pão de Açúcar? Turma, o Pão de Açúcar é um inquilino bom e se ele sair, vai ter outros inquilinos, vai ter outros galpões, outros que usam aí galpão que vão se interessar, sim, por esses galpões. Não é fácil mudar toda a logística, tá, turma? Ah, vou mudar a logística do galpão. O fundo tem que estar muito pronto para isso, o galpão. Por quê? Porque você vai ter que mudar toda a logística, né, de entrega, de saber onde você vai pegar um novo galpão. É complicado. E aí eu trouxe aqui também o BTLG11, que é um queridinho da minha carteira, pessoal. É um fundo que muita gente comenta, bem localizado, os galpões bem diversificados. É um fundo que tá barato ainda, por incrível que pareça. É um fundo que pagou quase 10% de dividendo. Ó, é um fundo que tá 0,91 PVP, tá com 9% de desconto, um baita de um fundo. E a liquidez diária acima de 10 milhões. Olha como tem cotista nesse fundo. Como ele tem liquidez. 10,97. Carol, caiu aqui 0,15%. Caiu, mas o fundo é o mesmo. O fundo tá pagando, o fundo é bom, o fundo tem bons ativos, bem localizados, na cidade de São Paulo, principalmente um raio perto da capital. E aí a gente vê aqui, ó, a vacância tá em 1%. Uma vacância física muito baixa, na minha opinião. Tem um valor aqui de 4,52 bilhões de patrimônio. E aí você tem uma taxa de administração de 0,9%, 0,90% ao ano, tá? E tá no setor logístico, indústria e galpões. Pagou aqui o último rendimento, 0,78%. A gente vê aqui o gráfico, olha lá, né? Constante, barrinha azul, não deixou de pagar. Tá num momento aí positivo, é um fundo que está sendo uma perspectiva excelente pelos analistas, não é recomendação de compra, tá bom, pessoal? Aqui a gente traz o que os analistas falam, a gente traz aqui mastigado, e olha as notícias que a gente vê aqui, né? Os 8 fundos imobiliários mais promissores para 2025, segundo o BB, e um deles é o BTLG11, tá legal? Tá, inclusive aqui, ó, tá no número 6 aqui, eles falam bastante do BTLG11. E, pessoal, eu tenho um fundo que ele pode explodir. E, na minha opinião, vai explodir em 2025. E eu comprei esse fundo. Como eu sei que você aí, e você que tá aí é muito estudioso e muito estudiosa, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te dar de bandeja. Por quê? Porque você precisa estudar também, ó, criatura. Então, eu vou deixar aqui embaixo, tem um relatório gratuito na faixa para você saber qual é esse fundo imobiliário. Os analistas da Suno fizeram um relatório completo qual é esse fundo imobiliário que pode e que, na minha visão, é um baita fundo imobiliário. Tá aqui embaixo. Clicou na descrição, completo, um relatório que você vai ver que é completo e que vale muito a pena. Tá certo? Eu sempre falo para vocês, meus amores, fiquem tranquilos, os fundos imobiliários estão, ó, de bandeja pra gente barato. Deixa, quem não quer comprar agora não compra. Quem é o bom investidor? Boa investidora tá de olho e tá vendo que tem oportunidade. Tá certo, meus amores? Eu perguntei lá no início. Da onde você está vendo esse vídeo? Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo? Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.